E aí, pessoal, para vocês que estão acompanhando esse bate-papo aqui sobre dados de forma geral, hoje o bate-papo é sobre dados históricos e eu e a professora Fernanda estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Fê, Dados históricos. Gente, quanto tempo a gente tem? Pois é, não é pra fazer assim, uma aula só sobre dados históricos, ficar 3 horas aqui conversando, até porque a gente vai falar 3 dias, né? Vamos tentar em uns 5 minutos para o pessoal conseguir assistir rapidinho do celular. Gente, dados históricos é o calcanhar de Aquiles das mineradoras, assim, das empresas, né? Bom, conceituar primeiro que são dados históricos, né? Quando a gente faz a implementação, a gente implementa um banco de dados, um sistema de gerenciamento de banco, a gente congela a nossa produção para aquela determinada data que a gente vai implementar. Então, tudo que foi gerado, todos os dados que foram gerados até aquela data da implementação, são considerados dados históricos, tá? Então, por que isso? Porque a partir daquela implementação, a gente já, deduz-se que deveria ter tido um mapeamento de processo, né, e um procedimento e uma padronização que a partir daquela data da implementação do sistema do banco, tudo que for gerado vai entrar dentro daquele novo esquema. Então, mesmo que os dados que tenham sido gerados anterior àquela data já estivessem na mesma padronização, eles são considerados dados históricos. Eu acho que isso é um ponto importante que gera muita confusão, né? O pessoal acha que dado histórico é tudo coisa muito antiga, papel. Não, gente, são dados que não foram gerados naquele esquema, né? Mapeou, padronizou, é assim que entra, é assim que valida e o dado que foi gerado ontem. Exato. E não implementou hoje, ele ainda é histórico. Ele é considerado um dado histórico. Mas acho que o sofrimento dos dados históricos, claro, a gente acabou de levantar o primeiro ponto, que tem a ver com essa questão de ter sido feito o mapeamento de processo, ter feito instalado, tem os procedimentos, treinamentos, ok, a partir de hoje o pessoal está seguindo isso e os dados estão sendo gerados, armazenados, verificados dentro desse padrão. Mas nós realmente temos aquela questão, inclusive que discutimos no vídeo passado, de dados que estão na cabeça das pessoas, dados que estão em papéis, dados... Eu acho que esse é um outro conjunto dos dados históricos que literalmente dá coceira, né? São papéis mofados, né? Quase. Esses dados históricos que a gente chama, que eu gosto de caracterizar como dados antigos, né? Dados mais antigos. O que vem muito pra gente, Marcela, o que eu faço com esses dados? Como é que eu trato esses dados, né? Essa é a maior dúvida do pessoal. Eu falei assim, olha, você tem que verificar qual é a estratégia da empresa primeiro, porque isso muda de empresa para empresa, né? O que você vai fazer, o que você quer realmente armazenando, né? Ou dispensando mesmo aqueles dados, qual é o objetivo, né? Mas eu costumo falar que os dados, gastou-se muito dinheiro para gerar aqueles dados ali. Então, independente da época. Exato, né? Independente da precisão deles, né? Exato. Então, acho que a gente tem que tratar com carinho, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um levantamento do que tem de físico ainda, né? Como eles estão armazenados, né? Qual é a precisão deles. E aí, categorizar, assim, primeiro, assim, papel é digitalizar tudo que tem em papel, né? Lembrando de fazer backups, porque o pessoal digitalizar e verificar como foi digitalizado, né? Porque a gente tem cada história cabeluda de umas coisas meio digitalizadas, meio não serve pra nada, né? Armazenar de uma forma correta, assim, ter um servidor de arquivos para isso, entendeu? Fazer backup, né, desses dados, ter uma rastreabilidade da onde exatamente, né, da onde que foram digitalizados, né, nome de documento, sabe? Esse tipo de coisa que o pessoal às vezes não presta muita atenção nesses detalhes e que são fundamentais quando você vai armazenar corretamente esses dados históricos, né, hoje em dia. Aí tem o lance de galpão, que também são dados históricos, são dados físicos, né? E
são dados históricos. O que a gente vai fazer com o material que está dentro do galpão? Porque às vezes só tem uns pedacinhos de... Uma caixa de 3 metros lá, só tem uns toquinhos de... E material friável, que hora você abre, tem nada. Mas é porque a gente transportou. Então, o que a gente vai fazer com... Então, tudo isso vai depender, sim, da estratégia. O que a empresa quer fazer com aquilo, né? Porque, lembrando, os dados físicos ou não, eles são da empresa. Não são das pessoas que trabalham ali. Elas estão responsáveis por aquilo naquele momento, né? Mas os dados são da empresa. Pessoal, e aqui só fechando essa linha de raciocínio, lembrem-se que esses dados, eles são categorizados em qualidade, né? Foi o que a Fê falou, independente do período ou da precisão, a gente tem que olhar para esses dados. Só que vocês têm que pensar que a utilização desses dados, às vezes é o grãozinho ali que não deveria ter sido colocado. É uma maçã não muito boa numa cesta de maçãs vermelhinhas. Porque isso pode comprometer os produtos que vão ser gerados a partir desses dados. Então, misturar dados que vocês não conhecem a qualidade, por exemplo, eu tenho 10 campanhas de sondagem. Não necessariamente eu preciso jogar fora os dados dos meus dados históricos, minhas campanhas antigas, mas eu tenho que ter de forma muito clara qual que é a qualidade desses dados, qual que é o risco de eu utilizar esses dados junto com a minha campanha desse ano, que eu controlei a posição espacial, que eu controlei os resultados de TO, os ensaios de densidade. Então, para finalizar, o recado tentem categorizar, depois de mapear, organizar, aproveitar ao máximo seus dados históricos. Não utilizem esses dados misturados sem analisar a qualidade deles. Não estamos dizendo para vocês jogarem fora, mas nós estamos dizendo, cuidado, pode comprometer. Exato, você pode fazer uma análise prévia só com esses dados, porque eles vão dar algum indicativo de alguma coisa, uma coisa mais detalhada com os dados novos, né? Você pode usar esses dados, separar como se fosse um banco de dados old, entendeu? Mas ele tá ali bonitinho, organizado. Você não necessariamente tem que colocar esses dados no banco de dados de produção atual, porque realmente eles têm outra precisão, né? Ou se você for colocar, você tem que colocar uma flag ali bem bonita, bem chamativa, assim, cuidado com esse dado, que esse dado também tá um pouco duvidoso. Então, para não induzir o usuário do dado a erros, né? Exato. Então, esse é os principais cuidados, assim. Bom, gente, dados históricos dá para conversar horas, dias, a fio, mas no vídeo de hoje eu acho que esse era o recado. Continue acompanhando.